É Entende? exatamente isso. Então, assim, como diz o meu grande guardião, você se relaciona 24 horas. Não há vida sem Sem relacionamentos. relacionamento. Justamente por conta que essa casa de relacionamentos também dentro do mapa corresponde à espiritualidade. Então, sendo nós esse espírito, né, que precisa dessa vivência, não há como fugir de relações. Ou você começa a se colocar para essas relações, justamente para que você também, né, crie a sua imunidade espiritual, corporal, mental, para você poder até transitar no meio dessas relações doentias que a gente atrai, que é natural. É o faz tóxico Faz parte. Porque que se a gente não vem aqui para esse mar de rosa, se a gente não vem aqui e se a gente quebra esse conceito do felizinho, a gente vem aqui justamente também como traz, né, as relações, o campo de relações e espiritualidades, para questionar, para debater, para vivenciar. Então, eu preciso vivenciar as relações, que é aí que eu formo o meu caráter, que é aí que eu alinho a minha espiritualidade. Aí eu me torno autêntico. O pessoal não entende que o relacionamento é troca, né? Eu quero que o outro seja o que eu quero. Eu vou muito no Didi fala. Eu crio que eu quero um príncipe encantado e ele tem que existir do jeito que eu quero, com a roupa que eu quero, com o cavalo que eu quero, porque se não for assim, não me serve, não me cabe, né? E aí você entra na relação, tem aquela relação e começa os perrengues, porque ele não faz o que eu quero, mas você não conhece a pessoa. Deixa a pessoa manifestar quem ela é, né? Mas não, as relações não dão certo porque ele quer colocar aquele ser numa caixinha. E ele acaba deixando de ser quem ele é. Aí entra muito na dependência emocional. Né? Porque eu preciso casar, eu preciso ter uma família, eu preciso ter um homem, eu preciso ter uma mulher, né? Eu preciso ter um companheiro, né? Isso é cultural, pra quê? pá? É cultural, é muito cultural, né? Porque aquilo que você falou, nós temos um relacionamento todo dia, por que que eu preciso ter? Tudo que é imposto não encaixa. Precisa ter naturalidade nisso tudo, né? Essa questão da relação acontecer. Porque nem todo mundo vem para ter os mesmos tipos de relações. E eu entender e respeitar que a pessoa é diferente e que legal que ela é diferente. Porque ela vai me acrescentar muita coisa boa e eu vou acrescentar muita coisa boa para ela, mesmo a gente sendo diferentes. E aí a necessidade de negociar limites, né? Sim. De entender as relações, porque parece que é essa negociação que está sendo negada. E assim, ou se encaixa nesse meu padrão perfeito, que nunca vai se encaixar. Aí eu patologizo. Que é porque eu tô numa fase que recebo, todo ex é narcisista, né? Nossa, isso é a palavra-chave. É o perfeito e o ex é sempre o narcisista. Sempre. Então, entra essa parte de não se olhar, né, também, né? E a gente também precisa entender que tem esse lance, aquela frase assim, não, mas é isso que eu mereço. Entende? Eu mereço esse cara que venha, que me banque, que me acolha, que faça por mim. É isso que eu mereço. Mas aí eu pergunto, quem foi que falou pra você? Que é isso que você merece. Ok, você pode até pensar que você merece. Mas você precisa entender que acima de você existe um universo que rege toda essa orquestra. Eu gostaria que esse podcast tivesse 22 horas. A gente tem mais tempo, a gente vai falar e a gente vai precisar puxar um segundo com esses temas que estão vindo aqui somente com o gancho de odologia. Olha pra onde a gente foi. Primeira coisa que eu quero falar: ama teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu o recado? 2025 anos atrás, ele veio e falou isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Amor próprio é uma coisa que tá tão demodê, tá tão fora de moda. Por que tá demodê e fora de moda? Porque nós desaprendemos. E quando a gente fala de tudo isso, a gente traz aqui, né, dentro do podcast, nós também sentamos nessa cadeira e nós passamos pelos mesmos problemas, né, que a humanidade passa. E é problema mesmo, tá? Porque se a gente falar problema, né, você não vai entender. Então, para você que tá em casa, nós também temos essas dores, passamos por isso e conseguimos aí fazer um movimento. Essa questão do ama teu próximo como a ti mesmo, ela fala muito de uma coisa que a gente faz muito em cima dos relacionamentos. Transfere pro outro tudo aquilo que é sobre ti. Cara, se você não começar a pegar o gancho de que
todo verbo, né? Todos nós aqui estudamos isso e eu acredito que no Brasil e no mundo, né? Quando a gente vai estudar ali as conjugações verbais, eu quero quem me prove que as conjugações começavam por nós. É sempre eu, tu, eles, nós, vós, eles. Certo? E aí vinham todas as conjugações. Por que eu tô falando isso? Enquanto você não olhar pra tua alma, enquanto você não olhar para aquilo que você é, você se reconhecer enquanto essência, enquanto ser humano, toda aí qualquer relação que você for colocando em cima disso vai virar uma coisa tóxica. É correto dizer isso? Leva vocês para alguma linha de raciocínio? Sim. Sim. Eu, aproveitando essa emenda, eu queria fazer uma pergunta pros três. Tá. Pra ressoar. E já que a gente tá tocando nesse quesito de relacionamento, me fala como é que essa casa do Odu, né, essa posição do relacionamento no mapa, me ajuda nesse letramento relacional, se é que eu posso chamar assim, para eu entender qual é o meu formato relacional e como pode me ajudar a me orientar. Posso começar aí e transferir a bola. Essa casa, pra mim, ela sempre foi a mais desafiadora, a casa do relacionamento e espiritualidade. Desafiadora por quê? Porque na mesma casa tem relacionamento e espiritualidade. Se eu não me entendo como espírito, como centelha divina, criado por Deus e colocado aqui, eu não tenho como me relacionar. Se eu não me entendo como espírito, como alma, centelha divina, vou repetir, colocado aqui por Deus, uma obra da criação divina, eu não tenho como me relacionar. Se eu não entender que existe aqui dentro de mim algo potente e que eu preciso começar a olhar para isso em primeiro momento e olhar para essa força, né, para esse poder, eu não tenho como me relacionar. Você tá dizendo que o relacionamento primeiro começa comigo? Exatamente, obrigado. Você captou exatamente o que eu tô falando. O relacionamento principal, e foi o que a Paty falou, e foi o que o José falou, primeiro começa comigo, eu não tenho... eu estou sozinho. Não, você tá com você. Eu não tenho ninguém. Não, você tem você. Não, mas eu não sou amado. Não, você tem que amar você. Sim. Não, mas eu não sou reconhecido. Não, você tem que reconhecer você. Porque enquanto você não fizer isso, não... a mesa, né, treme as carnes. Enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir se relacionar de uma forma saudável, sem projeção, sem cobrança, sem dependência, sem esperar que o outro faça tudo para resolver a sua vida, o seu buraco negro emocional. O outro tem que me amar, né? Mas eu não me amo. Né? É uma coisa bem assim, o outro tem que resolver, né? Quando o Nessor fala assim, eu não vou conseguir me relacionar, não é que você não vai conseguir relacionar, você não se relaciona com você. Sim. Enquanto você não se enxergar e não entender quem você é, ninguém vai conseguir preencher ou entrar na sua vida. Não vai conseguir preencher nada. Vocês conseguem compreender assim, quando você olha para umas pessoas, você pergunta e fala assim para ela, o que é a carência? Uau. Aí as pessoas falam assim, eu me sinto sozinho, às vezes eu não tenho ninguém, às vezes eu sinto falta do meu pai, às vezes eu sinto falta da minha mãe, né? E eu levei muito tempo acreditando nisso também. Até eu compreender que a carência é um buraco negro que existe em mim, que só eu posso preencher. A carência, ela é minha. Se ela é minha, não cabe ao Di preencher a minha carência. Então, quando eu me preencho comigo, eu tô mais pronto para os desafios com a relação com ele. Mas eu não posso ser feliz só se ele existir na minha vida. Isso não é carência, isso aí é dependência emocional. Total. Que é diferente. Então, a carência, ela é suprida comigo, com o meu autoconhecimento, alto valor, que gera amor próprio, que gera prosperidade. É muito importante isso que você está falando, pode falar. A gente entra muito aí um pouquinho nos traços, né, que o Torquato trouxe. A rejeição, o abandono, né? A gente acha, minha mãe me abandonou, as pessoas me rejeitam. Mas não são os outros, sou eu que estou me rejeitando. Eu que não entendo a minha força, eu que não entendo que eu não preciso do outro para me sentir abandonada. O que eu faço com esse abandono? Essa é a pergunta que eu faço para eles. Como que eu me preencho esse abandono dentro de mim? Não é o outro. Tá, mas aí a gente fez essa discussão assim no campo mais filosófico, mas assim, na prática, eu vejo aquele número lá na casa do relacionamento. Como é que eu interpreto isso? É bacana. Todo número tem um conjunto de frequências. Quando eu consigo compreender e trazer aquilo para minha vida, eu consigo movimentar o tabuleiro das relações.
Tá? Mas a minha conexão primeiro nesse campo é com a minha espiritualidade. Então, por exemplo, eu tenho um número 8 na relação. Eu sei que todas as minhas relações, sejam pessoais, profissionais ou amorosas, eu vou sempre debater muito. O meu acolhimento com você é debatendo e fazendo você enxergar qual que é o potencial. Por que a gente tá junto? Não, porque assim, se é pra transar, tá cheio por aí. Eu não preciso ter você pra transar. Já começa por aí. Então, eu vou sempre debater essa relação pra saber pra onde que a gente quer ir juntos. Porque se pesar, cara, pra mim, com o número 8, não vai rolar. Eu vou entendendo o meu modus operandi. Isso. Eu vou me entendendo e o que eu espero de uma relação. E aí, um 8 dominante, ele vai tentar trabalhar essa relação da melhor forma pra que eu flua, visto que eu tenho um processo karmático com você. Eu vou seguir. Só que eu vou debater, eu vou questionar, eu vou ser, por vezes, birrento. Então, quando eu entendo o meu número, eu entendo também o que eu posso oferecer para o outro. E isso é um risco. Uhum. E o 8, ele sempre vai te tirar o melhor. Quer tirar o melhor do outro. Então, ele, se ele não tem embate, ele não funciona. Não funciona. Se eu tiver alguém que me obedeça todos os dias, não funciona. Não funciona, não tem relação ali. Não quero. Eu quero alguém que bata de frente comigo e fale, não é assim que a gente vai fazer, vamos fazer de outro jeito. Então tá, então me mostra. Mas vamos juntos. E nem por isso será um relacionamento conflituoso, nem tóxico, né? Não. Por quê? Porque tá a gente tem objetivos, a gente quer… O objetivo não é caminhar junto, não é conquistar algo, não é ser feliz o objetivo? A felicidade momentânea. Entendeu? É isso. Então a gente vai seguir. Não há relações sem conflitos. Não há. Ponto. E não há relações sem conflito, e o conflito, o atrito e o bate-boca faz parte da construção da vossa felicidade. Eu vou falar uma frase que a gente trabalha bastante essa música lá no processo de bioenergética com a dança dos orixás, que é a música do Kid Abelha, que fala assim: depois de você, os outros são os outros e só. Essa música, ela não é egóica. Esta frase, ela não é egóica, ela é real. Então, pra gente começar a ir pros momentos finais disso, e a gente tá falando, né, de relacionamento, né, a gente tá aqui querendo que o dia não acabasse, porque tá muito bom isso, mas vamos voltar com esse tema de novo, tá? Depois de você, os outros são os outros e só. Como é que vocês elucidam isso no processo terapêutico de vocês aí com os clientes no dia a dia? Quando as pessoas ouvem essa música, elas entendem que essa música foi feita para uma pessoa, né? Mas eu gosto de trazer isso para mim. Eu entendi, eu li muito sobre essa música antes de a gente colocar no nosso trabalho, né? Mas eu consigo olhar essa música como depois de você, os outros são os outros. Eu primeiro, para que eu possa dar um suporte devido para os outros. Porque se eu não estou em mim, eu não consigo assessorar nada. Eu não consigo nem mesmo seguir adiante com ninguém. Então, vamos voltar lá para o início. Autenticidade. Eu preciso estar em mim. Eu preciso me entender. Eu preciso conversar com a minha psique. Eu preciso alinhar meu ori para que eu possa estar com alguém. Então, eu sou a prioridade. Hoje, o Torquato é prioridade. Perfeito. Eu trago muito também no sentido de que as pessoas precisam entender que a gente tem, vou dizer, hierarquias aí. E nós somos a primeira hierarquia da nossa vida. Então, eu sempre uso essa música no sentido que primeiro é você, segundo é você, terceiro é você, quarto vem ou seu marido ou sua mãe, os outros, né? Mas enquanto eu não enxergar que eu tenho que ter uma força inteira dentro de mim e trazer para mim, né, esse autoacolhimento, essa segurança, quem eu sou, não adianta. Então, essa música fica no embate, toda vez eu uso, eu gosto de usar ela também, porque ela vai trazendo, a pessoa fica martelando aquilo na cabeça dela, entendendo que ela tem que ser a prioridade dela. Perfeito. Uau. Nosso terapeuta de nova era. Eu vou pra linguagem popular, pro ditado popular. A pessoa só dá o que tem. Então, se eu não me tenho, o que é que eu vou ter pra interagir? O que é que eu tenho pra oferecer pro relacionamento do outro? É qualquer coisa menos eu. Então, se eu não tô ali, isso não é um relacionamento saudável. Aliás, não é nem um relacionamento. Não é um relacionamento, é uma opressão, né?
Eu não sei, a gente está indo para os momentos finais, né, praticamente, mas eu queria deixar um registro aqui bem bacana, porque a gente trabalha muito dentro da odologia com os itãs, Sim. que são as lendas sagradas e que nos ensinam muito, né? E eu fiquei meio chocado com o itã, que a gente até não levou ainda para o curso, mas eu quero colocar, e eu queria fazer uma pequena passagem dele aqui, que é para a gente entender o nosso valor e para a gente entender realmente o que a gente quer para a vida. Mas peraí, só explica o que é o Itã, né? O Itã São lendas sagradas. São lendas sagradas que os orixás deixaram pra gente. E durante o nosso processo religioso, a gente vai aprendendo através desses itãs. Quando você traduz, é lenda. E deixa eu colocar mais uma coisinha em cima de lenda, né? Porque aqui a gente fala assim da cultura dos orixás, a gente fala disso, que muitas vezes é tido aí como uma coisa que não é tão legal por algumas pessoas preconceituosas. Mas você que tem esse preconceito, você tem lendas na Bíblia, você tem lendas no Alcorão, você tem lendas na Torá, você tem lendas dos africanos também, você tem lendas dos hindus, que nos fazem raciocinar, edificar e progredir enquanto raça. Nós viemos aí sempre seguindo arquétipos, e esses arquétipos nos são apresentados, os tipos antigos, em cima dessas lendas, tá bom? Pode falar. Desculpa, só vou eu fazer outro adendo. Só fazendo um recorte também para sair desse campo religioso, pensar na filosofia, na ciência que usa da mitologia pagã, né? Da mitologia greco-romana. Grega. Então, assim, é essencial. São fundamentos da nossa cultura. Quem cresceu... Viu, cão? Quem cresceu com o sítio do Pica-Pau viu muito a lenda do Minotauro. Minotauro, a Cuca. Gente, e aquilo é maravilhoso. Tá. E quando a gente adentra as lendas afro-brasileiras, a gente percebe um mito que eu amo, que é o mito de Oiá. Então, muita gente conhece Oiá nessa aventura louca de guerra, né? Ela é uma mulher guerreira, só que ela não foi criada para isso. Então, os pais não criaram Inhansã para a guerra. E, portanto, Inhansã foi criada para ser uma princesa linda, maravilhosa, dentro de casa, quietinha, esperando se casar, né? E chega um momento em que aí a gente está falando de autenticidade, de essência, que essa essência de Inhansã, que é a liberdade, que é ir para cima, para a guerra, para movimentar esse fogo que existia dentro dela, veio muito forte. E isso começou a bater de frente com a criação que os pais deram para ela. E quem conhece Inhansã sabe muito bem. Então chega um momento em que ela fala, eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer tudo isso lá fora. Eu não quero ficar dentro desse castelo, entediada, né? E aí os pais falam, não. E se um dia você for, você perde todas essas riquezas, você não sai daqui nem com um anel. E ela era vestida de ouro. De imediato. Quem tem a sua essência em dia, abre mão de todas vamos dizer, essa corrupção, essa prostituição. Ela se despe naquele mesmo momento, ela arranca tudo. E ela fala, pela minha liberdade eu deixo tudo. E vai. Ai, nossa, lindo. gente, eu ia pedir, né? Aí ela se torna a Inhansã que a gente conhece, que é essa mulher que vem, que defende justamente a sua causa, que não vai se dobrar para ninguém e se torna essa grande guerreira. Ela precisou abrir mão de toda essa riqueza, mas ela ganhou tudo e muito mais, que é o poder que ela tem. Agora você olha pro povo de casa ali e faz suas considerações finais em cima desse que foi muito bem colocado. A gente precisa trazer para fora as nossas vontades, os nossos sonhos. Os nossos objetivos, eles precisam ser prioritários. Não dá para você viver uma vida ouvindo o que os outros falam que você tem que fazer. Seja essa Inhansã, né? Como a gente fala no curso, traga essa Inhansã para fora. Solte, se liberte. Se você tiver que abrir mão de valores materiais para que o seu valor, né, psicológico, que o seu valor de alma venha para fora, abra. Tudo o que é teu volta para você. Ponto. Seja Inhansã, seja a liberdade, seja a força e vá buscar os seus objetivos.
Conta pra gente como é que eu te acho, como é que a pessoa que tá em casa vendo isso e que vai ver isso aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, como é que essa pessoa te acha e entra em contato com você? A minha página mais que eu realmente atuo é o Instagram, que eu gosto bastante. Eu tô lá como Torquato, com 2 T's, _odologia. Tá. Lá tem todo o nosso material de trabalho, tem o meu contato para consultas, para mapa, para jogo de búzios, para terapias e também para os nossos cursos. É lá também que vai entrar toda a programação de curso, junto Sim. nessa collab que a gente Justo. Tudo lá. A gente coloca tudo no Instagram. E aí, quem precisa também tem um link pro meu WhatsApp lá e a gente pode tirar todas as dúvidas. Muito obrigado pela presença, tá? Não acabou ainda, peraí, não sai correndo. Quero mais. Vamos fazer sim, porque isto aqui é para isso. Aqui cabe todas as coisas, cabe tudo aquilo que vai edificar e que vai levantar vida. É sobre isso. Obrigado. Nossa grande amada Patrícia Caciquinho, suas considerações aí. Eu queria falar pro pessoal, se acolham, se amem, né? Se respeitem, que é principal. A gente tem que se respeitar, né? Se entendam a sua essência, façam um mapa de Odu, que é importante para a gente se conectar com a nossa alma, né? A gente tem aqui várias pessoas tops para fazer mapa e tem outras pessoas também, procurem com eles, né? Porque é um divisor de água na vida de todo mundo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, se amem. Que é o mais principal. Que bonitinho! E como é que a gente acha você? Como é que as pessoas que estão te vendo em casa, que querem passar por um processo constelar, que querem passar por uma terapia sistêmica, que você faz isso também. Muito bem. Como é que as pessoas te acham? Então, eu tô no Instagram, eu só uso o Instagram, né? Porque eu não tenho tempo de ter outras redes e também não gosto, né? Eu tô no Instagram como patricia.caciquinho, tem o meu contato ali igual ao do Torquato, tem as minhas terapias ali, como que eu funciono. Então, é só me procurar lá mandando mensagem, que vocês me acham lá, tem meus cursos, tem tudo lá. Perfeito, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço essa honra de estar aqui com vocês. Com tanto carinho, com tanto amor. E nós, terapeuta de nova era, eu vou te atormentar com isso. Quem sabe você acredita nesse jargão aí, Veste? Já tô acreditando. Você já vendeu esse título aí, eu já tô usando. Já peguei. Já foi pra rede. É bom, eu pego. Fala pra gente as suas considerações finais aí pro dia de hoje, né? Gente, vida é movimento. E nesse movimento tá incluso caminhar, correr, parar, cair, tropeçar, espernear, chorar, reclamar. Mas é importante que a gente aproveite, se dê a oportunidade de que todo esse movimento não seja em vão. Porque eu acredito que a vida é uma oportunidade da gente vir aqui e colocar para fora o que é nosso, o que é meu, o que é autêntico. Então, aproveite e faça dessa caminhada algo que tenha valor e sentido para você. Porque se tem valor e se fez sentido para você, não tenha dúvida que isso vai ressoar no outro. Nossa, muito obrigado por essa colocação. Eu sempre estou dizendo que a cada podcast do Metafísica da Vida, né, eu saio daqui extremamente emocionado e muito mais humano, porque cada convidado que senta aqui, cada pessoa que vem aqui compartilhar a história, nos ajuda a compor uma coisa que ele fez certinho. Humanidade. É sobre humanidade que a gente fala aqui. Tudo aquilo que nós vemos aqui, tudo aquilo que a gente observa aqui no físico, nasce de algo invisível. Essa é a proposta do Metafísica da Vida. Você olhar para aquilo que os olhos não veem, mas que o coração sente, que a mente manifesta e que pode determinar toda a sua vida. Que este papo de odologia comportamental, sistêmico e terapias possam tocar o teu coração e que você saia daqui com essa frase hoje. Se você tem que apertar, espremer para caber, é porque não te serve. Isso é para roupas, sapatos e relacionamentos. Que relacionamento doentio que você está se colocando? Aonde você está se pondo? Porque aquilo que você aceita, é só você que pode desaceitar. E é essa palavra mesmo.
Toma conta de si, se ame, fique bem. Um grande abraço a todos os convidados, a todo mundo que está aqui. Né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E para vocês em casa, um grande beijo e até o próximo episódio do nosso Metafísica da Vida, com muito amor, carinho e respeito a toda essa humanidade, tá bom? Beijo.